Olá, acadêmicos do curso de Pedagogia. É um prazer estar com vocês para ministrar a disciplina Iniciação Científica aqui no módulo 2 do curso de vocês. Eu sou o professor Carlos Roberto, sou sociólogo, mestre em desenvolvimento social, também sou pós-graduado em docência do ensino superior, psicopedagogia, gestão pública e também em didática e metodologia do ensino superior. Inicialmente, quero parabenizá-los por escolherem fazer um curso nesta tão séria e competente instituição, que é o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, que através do seu Centro de Educação à Distância vem proporcionando educação de qualidade para milhares de pessoas que outrora ficavam às margens de uma formação superior. Peço a vocês que continuem com a dedicação e esforço para que possam vencer todas as etapas a serem seguidas no decorrer tanto da nossa disciplina quanto nas demais que virão até a formatura de vocês. É imprescindível o estudo em casa, a realização de todas as atividades, a participação nos fóruns, pois é a partir desse compromisso que certamente serão pedagogos e pedagogas aptos ou aptas a exercerem bem a profissão, dando a contribuição para a construção de uma relação de ensino e aprendizagem coerente e que sejam capazes de promover a educação em todos os seus aspectos. Gosto de iniciar as aulas com uma frase do sociólogo bocaiuvense, o Herbert de Souza, o Betinho, que nos leva muito a refletir sobre o que fazer no dia a dia para nos tornarmos melhores. O que somos é um presente que a vida nos dá. O que nós seremos é um presente que daremos à vida. Que fique aí este pensamento para que possamos refletir um pouco sobre o que estamos fazendo para melhorar a vida de tantos que nos cercam, em nossas casas, no trabalho, na igreja, enfim, no nosso dia a dia. Dando início à nossa disciplina, lanço a seguinte questão. Mas o que é iniciação científica? O que iremos estudar com esta disciplina? Já pararam para pensar sobre isso? Alguém já sabe sobre o que iremos tratar? Bem, podemos dizer que a presente disciplina faz-se necessária na formação acadêmica, uma vez que a mesma tenta suavizar a transição entre o que era praticado e exigido no ensino fundamental e médio para uma linguagem específica do ensino superior, do meio acadêmico e científico. Para que possamos nos comunicar, tanto em forma oral ou escrita, temos que seguir algumas regras que têm por missão padronizar a linguagem científica. Embora a educação escolar, em todos os seus níveis, esteja vinculada ao conhecimento científico, é na universidade que o acadêmico inicia-se em uma etapa especial da produção desse conhecimento. Sendo assim, é na educação superior que o acadêmico aprofunda-se na leitura e interpretação dos símbolos próprios da comunidade científica. A disciplina que se propõe a iniciar e orientar o estudante nessa comunidade aparece no projeto político-pedagógico dos diferentes cursos com o nome de Metodologia Científica, Iniciação Científica, Metodologia da Pesquisa Científica, Técnica de Comunicação Científica, dentre outros. Por mais que tenham nomenclaturas diferentes, as ementas, no entanto, normalmente são muito semelhantes. A proposta é que discussões em torno da natureza do conhecimento científico e os diálogos possíveis com outros tipos de conhecimentos sejam conhecidos e refletidos sobre suas fronteiras e seus limites. Propõe ainda a discussão em torno da metodologia para a eficiência nos estudos, na elaboração dos trabalhos do cotidiano acadêmico e daqueles que visam a divulgação de resultados parciais ou finais das pesquisas, preparando o estudante para outras etapas dos seus estudos, da sua produção acadêmica ou da sua carreira profissional. Normalmente, essa disciplina é oferecida no primeiro período
para instrumentalizar o bom aproveitamento nas demais disciplinas e demais atividades do curso. No entanto, dependendo da estrutura do curso, a presente disciplina acontece no segundo período. Entende-se que a mesma é uma disciplina básica e fundamental para subsidiar a atuação acadêmica, tanto no que concerne às orientações de como proceder às leituras, seleção de material, aproveitamento do tempo, bem como, já dito, da produção dos trabalhos exigidos durante a formação superior. Nos períodos subsequentes, disciplinas tais como métodos e técnicas de pesquisa têm objetivos de preparar o aluno para a realização do trabalho de pesquisa na sua área do conhecimento, apontando as possibilidades de ação interdisciplinar e auxiliando de forma específica na elaboração do trabalho de conclusão de curso, o TCC, a monografia. Nesse primeiro momento, é objetivo da metodologia científica demonstrar ao acadêmico os desafios próprios da sua nova etapa na produção do conhecimento e como tirar o máximo proveito do curso que escolheu fazer. Importantes obras, adotadas como referência no estudo da iniciação científica, têm dedicado seus primeiros capítulos para alertar o estudante quanto às diferenças da realidade universitária daquela que vivenciaram na educação básica. Severino e Ruiz, por exemplo, apresentam sugestões muito práticas para que o estudante se adapte de forma eficaz à nova metodologia de estudos. Apresentaremos agora algumas particularidades dos estudos na universidade, a necessidade de uma boa administração do tempo e organização das atividades dos estudos, o aproveitamento das aulas e a documentação dos seus conteúdos e algumas sugestões práticas para o aproveitamento adequado dos trabalhos elaborados em grupos. A pergunta-chave que deve nortear a ação do estudante universitário é a seguinte: como posso tirar o máximo proveito do curso que estou fazendo? Olhem bem, futuros pedagogos e pedagogas, tal questionamento poderá impactar diretamente no profissional que vocês serão daqui a alguns anos. Pois, se não conseguirem aproveitar o máximo possível do que lhes é ofertado, provavelmente serão ruins profissionais, que estarão no mercado de trabalho sem o conhecimento ou os conhecimentos julgados importantes para a formação de vocês. Assim sendo, indagar-se constantemente se está cumprindo bem o seu papel de aluno, de acadêmico, deve ser uma reflexão constante no decorrer do curso de vocês. Esforçar-se para alcançar uma formação de qualidade é uma questão ética. Relaciona-se, por um lado, com a consciência da necessidade de um preparo adequado para o exercício profissional relevante, ser um profissional qualificado, com habilidade para interpretar e articular os conhecimentos pertinentes à sua área de atuação, é uma questão meramente individual. Ou seja, como posso tirar o máximo de proveito do curso? Essa competência ou a sua ausência terá impacto social que deve ser considerado desde o início do seu preparo para o exercício profissional. Além desse aspecto, é preciso considerar também que, embora no ingresso da educação superior no Brasil hoje esteja massificado, ou seja, aberto a uma maior parcela da população, uma educação superior de qualidade ainda, olhem bem, ainda é privilégio de poucos. Embora diversas políticas venham sendo implementadas para popularizar o acesso ao ensino superior no Brasil, questões sociais diversas que, devido à sua complexidade, têm merecido amplas e profundas discussões, essa democratização ainda pode ser considerada muito limitada, muito aquém do que poderíamos ter no país. Assim, quem tem a oportunidade de ingressar-se na universidade deve investir todos os seus esforços
para que o curso seja bem feito, que os recursos investidos, tempo, esforço e dinheiro, sejam bem aproveitados, especialmente aqueles que estudam em universidades públicas, mantidas por recursos públicos, devem ter consciência do papel social da sua formação. Ruiz ressalta que é preciso informar a quem acaba de ingressar na vida universitária a utilização de métodos eficientes para o bom aproveitamento nos estudos. Destaca a necessidade de atenção para as diferenças da vida na universidade daquela em que o estudante estava acostumado lá na educação básica. Segundo ele, é preciso cuidado para não se fazer uso errôneo da liberdade que pressupõe autonomia. Espera-se que nesse nível o estudante tenha maturidade para fazer as suas escolhas e administrar bem o seu tempo. Não é necessário o controle na portaria da instituição para garantir a sua pontualidade. Ou seja, na educação superior, pressupõe-se que os envolvidos diretamente na relação ensino e aprendizagem são pessoas adultas, conscientes de seus direitos e deveres. Portanto, se estão regularmente matriculadas em um curso, estão por vontade própria, por uma escolha particular. Sendo assim, deve haver uma relação de respeito entre os envolvidos, alunos, professores, coordenadores de curso e demais colaboradores da instituição de ensino. Se houver uma necessidade de se chegar mais tarde, de sair mais cedo ou de até mesmo se ausentar das aulas, espera-se que o sujeito consciente, autônomo, seja capaz de avaliar as suas prioridades. Aqueles que fazem mau uso dessa liberdade não demorará a colher os frutos amargos do seu descumprimento das obrigações que lhes são pertinentes, como alunos, como acadêmicos. Se esses frutos não forem colhidos durante o próprio curso, certamente o serão no futuro, quando a sua formação deficiente implicar em perda de espaço no seu campo profissional. Chamo a atenção aqui de vocês, pois no momento que tiverem com o diploma na mão, o papel que certifica a formação de vocês, não significa que os conhecimentos e as informações trabalhadas no curso vão junto. Isso dependerá da busca e da seriedade que cada um praticou no decorrer da formação. É lá fora, no mercado de trabalho, os bons sempre vão se sobressair. Os aprovados nos melhores cargos públicos geralmente são aqueles que se preocuparam em fazer um bom curso, que focaram mais no aprendizado do que no diploma. Ou seja, o diploma é mais uma consequência de uma boa formação do que o alvo a ser alcançado. Severino, por sua vez, destaca a autonomia do estudante universitário na produção do conhecimento. Enquanto na educação básica havia uma grande dependência do professor, o estudante agora ele deve ter a capacidade de fazer bom uso das informações recebidas e ir além dos conteúdos discutidos em sala de aula e dos textos fornecidos pelo professor. O estudante deve ser capaz de relacionar, articular informações, ampliando-as por meio de leituras que estejam além daquelas exigidas pelo professor. A grande preocupação do estudante não deve ser a atividade, vai valer nota? Mas se será importante para o consistente domínio do tema em estudo. Todos os estudantes têm uma preocupação natural com as notas, até porque sem a média o mesmo é reprovado, fica de recuperação, ou seja, tem as suas punições. Só tem que, bem mais do que o fim, a nota deve ser encarada também como uma consequência. Ou seja, se você prestou atenção na aula, aprendeu o conteúdo, fez boas leituras e tirou as suas dúvidas, consequentemente, você fará boas avaliações, boas atividades. Sendo assim, terá uma boa nota. A administração do tempo.
Para dialogarmos a respeito da administração do tempo, é importante iniciar lembrando que a administração do tempo é grande desafio, tanto para os acadêmicos que se dedicam exclusivamente aos estudos, como para aqueles que trabalham em outras atividades e dispõem de pouco tempo para os trabalhos escolares. Não é pouco comum verificar-se maior dificuldade por parte do grupo da dedicação exclusiva, ou seja, daqueles que no seu dia a dia apenas estudam. Para estes, o tempo parece ser tão vasto, tão amplo, que acaba sendo desperdiçado. É preciso disciplina para que isso não aconteça, para que consiga tirar o máximo de proveito do tempo disponível para a sua formação. Por outro lado, os acadêmicos que se dedicam intensamente a outras atividades, além daquelas propostas pelo curso, também precisam de criatividade e disciplina para cumprirem uma agenda que exigirá renúncia e também superação. Muitos alunos que não conseguem cumprir os prazos estabelecidos tentam comover os professores com justificativas do tipo: nós trabalhamos, temos os nossos afazeres domésticos, temos nossos filhos, cuidamos de nossos pais e tantas outras colocações. Olha, gente, todas são justificativas plausíveis e pertinentes. Nós, professores, sabemos das dificuldades que muitos enfrentam para conseguir estudar. Todavia, deve-se ter, por parte do aluno, um mínimo de compromisso e esforço para conseguir cumprir suas obrigações enquanto aluno. Dessa forma, o máximo de organização do tempo disponível para o estudo será o fator imprescindível para que vocês consigam se organizar e cumprir com todas as obrigações no curso. Por isso, é bom anotar todas as atividades que o professor passar, bem como as datas de entrega, procurar saber em qual material poderá consultar para realizar as atividades, enfim, é necessário ter uma agenda de estudos. Hoje em dia, as agendas de papel já estão quase que obsoletas. Assim sendo, além das agendas tradicionais, vocês podem utilizar o celular, que já oferece funções específicas para agendamento de compromissos. Tem os aplicativos dos e-mails, que também oferecem funções de agenda, ou seja, vocês têm muitos canais que lhes podem auxiliar no agendamento diário das atividades a serem realizadas no âmbito acadêmico. Outra dica que dou acerca da organização do tempo é para que, sempre, na medida do possível, tentem fazer as atividades antes dos prazos estabelecidos, pois imprevistos podem e geralmente acontecem. E se deixarem para fazer tudo de última hora, pode ocorrer de não dar tempo ou de não ter tempo suficiente para que vocês façam os trabalhos que serão exigidos. Outra questão importante é que, na maioria das vezes, cursamos mais de uma disciplina por vez. Assim sendo, pode-se ter uma semana que não teremos nenhuma atividade para realizar. No entanto, pode ocorrer o contrário, de ter uma semana em que vocês terão diversas atividades a serem cumpridas. Assim sendo, mais uma vez é importante procurar fazer as atividades com antecedência. Ruiz propõe a elaboração de uma agenda minuciosa e exequível, ou seja, que seja fácil de ser executada. Adverte para a impertinência das justificativas de falta de tempo para o cumprimento das exigências dos estudos. Se não há tempo, então não há condições para se estudar. Se houve uma decisão madura de se fazer o curso proposto, então o tempo necessário terá que ser planejado. Mudanças de hábitos, esforços extra para se acordar mais cedo ou dormir um pouco mais tarde, aproveitamento de parte do horário do almoço, tentar aproveitar o tempo que se tem nos momentos de deslocamento nos transportes públicos, enfim, tentar encontrar tempo para estudar, não ficar restrito somente à fala dos professores. Nesta mesma vertente, Severino sugere rigor contínuo
na administração das atividades, evitando acúmulos. É necessário lembrar que uma boa administração do tempo deve incluir também o necessário período de descanso. Nosso cérebro, nossa capacidade de raciocínio está muito ligada à qualidade do nosso sono, de fazer coisas que gostamos, que nos traz prazer. Assim sendo, para se ter qualidade nos estudos, é necessário descansar. Quando estamos cansados, dificilmente conseguimos nos concentrar para obter o máximo de conhecimento daquilo que estamos estudando. Então, mais uma vez, falamos aqui da importância do planejamento do tempo para que possa realizar bem as atividades, tanto do seu dia a dia quanto as ligadas ao curso que estão fazendo. Caso contrário, além de não conseguirem realizar as atividades, ficarão cansados e estressados. O aproveitamento das aulas. O termo aproveitar significa lucrar, beneficiar-se. Dessa forma, esclarecemos que ser frequente e interessado, preparar-se para uma boa participação, revisão cuidadosa dos conteúdos discutidos em sala e a documentação desses conteúdos são atitudes essenciais para o bom aproveitamento do curso. Como destaca Ruiz, o período de aula é o principal momento de um curso. Deve, portanto, ser considerado com especial atenção. Afinal, são as aulas que oferecerão as diretrizes para a produção dos conhecimentos que vão muito além dela. São necessários, portanto, cuidados especiais. A elaboração do cronograma de atividades diárias, como sugerido no tópico anterior, é de fundamental importância. A reconhecida importância da aula deve motivar as atividades pré-aula. O estudo prévio dos textos indicados como referência para a próxima aula deve ser realizado com rigor. Anotações das observações gerais, das principais premissas, ideias do autor, do seu referencial e as conclusões devidas a partir da leitura, daquele ponto de vista, devem ser feitas de forma objetiva, clara, facilitando a participação em sala de aula. Esse preparo prévio possibilitará ao acadêmico dar a sua contribuição para a construção coletiva do conhecimento, a partir dos temas abordados e também contribuirá para o desenvolvimento da sua capacidade de compreensão, de síntese e também de expressão verbal. Além da exposição do que ficou bem entendido da leitura prévia, o acadêmico deve também observar as questões pendentes, o que não foi possível compreender no exercício feito, expondo as suas dúvidas. Será uma boa oportunidade para que a discussão em sala de aula seja enriquecida e que as diversas percepções do conteúdo estudado sejam apresentados. Ao contrário do que muitos estavam acostumados, no ensino fundamental e médio, em que a figura do professor exercia uma forte presença no processo de mediação do conhecimento, onde muitas vezes esperávamos mais dos professores do que de nós mesmos, no ensino superior, o professor é importante, sem dúvidas, mas o estudante, o acadêmico, exerce um papel fundamental em sua formação, uma vez que se espera do mesmo uma capacidade de fazer leituras e refletir sobre as mesmas, que não sejam meros reprodutores, repetidores, mas que sejam capazes de compreender e utilizar os conceitos e teorias aprendidos em sala de aula para lapidar a construção do seu conhecimento. Deixar de estudar os textos indicados para a aula seguinte dificultará o trabalho do professor e tornará a aula enfadonha, o que resultará em um prejuízo geral, tanto para o professor quanto para o aluno, que não será capaz de compreender o conteúdo. Se o preparo para a aula é importante, a participação efetiva no momento da aula não seria diferente.
pontualidade, assiduidade, atenção, além da participação já mencionada, são fatores que farão toda a diferença na produção relevante do conhecimento. Nessa perspectiva, Severino sugere que o estudante deve expor sem receios os segmentos da matéria por ele selecionados, envolvendo-se nas discussões e debates, e ao mesmo tempo estabelecer novas tarefas para desenvolver novos aspectos percebidos durante a aula. Quanto à participação em sala de aula, deve-se tomar o cuidado para não cair nos extremos do senso comum ou da reprodução acrítica, sem reflexão do conteúdo lido. No primeiro caso, a participação é realizada de forma desvinculada do referencial teórico adotado, dos textos lidos, ou seja, não se leva em conta os apontamentos teóricos que são tratados no texto, utilizado como base aí para a discussão. Já no segundo caso, o da reprodução acrítica sem reflexão do conteúdo lido, não há uma compreensão do conteúdo lido, apenas uma citação desarticulada e descontextualizada das palavras do autor. O ideal é que se demonstre que o texto foi lido, compreendido e que o acadêmico é capaz de expor as ideias do autor com espontaneidade e clareza. Uma leitura preguiçosa dos textos podem ocasionar entendimentos errados acerca do que o autor quer transmitir. Deve-se tomar o cuidado também de se fazer anotações de forma seletiva das informações obtidas nos debates em sala. Nem sempre haverá uma anotação sistemática por parte do professor. No ensino superior, normalmente espera-se que o aluno seja capaz de selecionar os aspectos que deve registrar dos conteúdos estudados para reflexões posteriores. Essas anotações devem ser feitas com segurança, para facilitar o acesso no momento da revisão. Olhem bem, tem acadêmicos que ficam esperando o professor passar o conteúdo e indicar o que ele deve anotar. Isso era uma prática comum lá na educação básica. No entanto, agora, pressupõe-se que vocês são capazes de julgar o que é mais relevante e, assim, fazer as suas próprias anotações. Salientamos que, não menos importante do que as atividades que antecedem as aulas, é daquelas que fazem parte da própria aula. É a revisão dos conteúdos estudados em sala de aula. Nos seus estudos diários, devem ser reservados espaços para o preparo da aula seguinte, quer seja por meio da leitura de um texto que foi proposto, assistir a um vídeo, ou seja, seguir o que foi orientado pelo professor na aula anterior. Deve-se ter espaço para a elaboração de trabalhos agendados pelos diversos professores e que demandam também uma grande quantidade de tempo. Também dentro do cronograma de atividades, repetir, por favor. E também, dentro do cronograma de atividades diárias, imprescindível ao bom aproveitamento do curso é a revisão dos conteúdos das aulas anteriores. Sempre rever o que foi estudado, verificar as anotações para que consiga estabelecer uma sequência lógica do conteúdo que está sendo estudado em cada disciplina. Severino sugere aqui a prática da documentação dos estudos realizados em sala de aula. Sugere-se que as anotações feitas no caderno sejam transcritas de forma organizada em um arquivo temático. As fontes citadas e a data da aula não devem ser esquecidas nesse registro. Optando-se pelos arquivos eletrônicos, cuidados especiais devem ser tomados para que tais conteúdos não sejam perdidos em caso de problemas com equipamentos. Chama atenção aqui para os armazenamentos em HDs, pendrives e demais mídias. O ideal é que todos os arquivos mais importantes vocês sempre os salvem em mais de uma mídia, porque caso aconteça do HD queimar ou pegar um vírus irreparável,
vocês não correrão o risco de perder os arquivos mais importantes. A tecnologia é boa, mas lembrando que devemos ter alguns cuidados. É comum ouvirmos pessoas dizendo que perdeu todos os seus arquivos que estavam no computador. Esse exercício de documentação, além de preservar as anotações feitas durante o estudo da matéria, podendo ser de grande relevância para a utilização futura, permitirá ao acadêmico o reestudo, a reflexão sobre os conteúdos, favorecendo assim a sua aprendizagem e desenvolvimento dos temas abordados. Os trabalhos em grupo. No meio acadêmico, são frequentes os trabalhos em grupos, as apresentações de seminários, a construção coletiva do saber. No entanto, alguns questionamentos práticos podem surgir. Por exemplo, os trabalhos em grupos são de fato proveitosos? Esse tipo de atividade não dá margem para que alguns acadêmicos se aproveitem dos demais, dedicados, e simplesmente peguem carona nos colegas? Bem, turma, é inegável a importância dos trabalhos feitos em grupos, pois oferecem oportunidade para se desenvolver a capacidade de produção coletiva, do diálogo, da convivência com ideias divergentes ou complementares. Porém, deve-se ter o devido cuidado para que tais trabalhos sejam relevantes e cumpram seus objetivos, pois são várias as possibilidades de prejuízo nesse tipo de atividade. São muitos os casos em que os acadêmicos simplesmente dividem o texto com o tema a ser estudado e apresentam um trabalho fragmentado, desarticulado e que não representa a compreensão do grupo. Acaba se tornando um estudo individual dos tópicos. Essa divisão em tópicos ou capítulos para estudo individual não é errado, desde que haja encontros para que todo o grupo tenha acesso àquele conteúdo e aproveite coletivamente o que foi elaborado pelo responsável pelo tópico. A elaboração final passa a ser, desse modo, responsabilidade de todo o grupo. Assim sendo, por mais que cada membro do grupo fique responsável pela exposição de uma parte específica do texto a ser apresentado, o ideal é que todos os membros do grupo realizem uma leitura atenta do texto como um todo. É óbvio que cada qual dará maior importância e se dedicará mais ao estudo da parte que lhe cabe. Todavia, é necessário ter ciência do que está sendo discutido no texto como um todo. Pode ser que ocorra alguma eventualidade, que o membro da equipe não consiga chegar a tempo da apresentação. Então, os demais integrantes deverão dar conta do assunto. Para que o trabalho em grupo seja bem sucedido, algumas sugestões básicas. Os grupos não devem ser muito grandes. Não devem ter mais de 5 membros. Deve-se reunir sistematicamente para acompanhar e articular os resultados das ações propostas. Imediatamente após receber a tarefa, tema ou texto para estudo, deve-se reunir, nomear um coordenador e um secretário. Devem ser anotados telefones e endereços eletrônicos dos participantes para que a comunicação seja dinâmica. Nessa primeira reunião, deve-se tomar conhecimento do trabalho a ser realizado e estabelecer as ações preliminares necessárias, tarefas distribuídas, divisão de tópicos do texto, levantamentos bibliográficos, dentre outros. O secretário, ele deverá anotar todas as decisões do grupo para que não haja dúvidas quanto às responsabilidades assumidas por cada um. Na segunda reunião, o grupo verificará a necessidade de outros encontros antes daquele para aprovar o trabalho em sua forma definitiva, pronto para a entrega ou para a apresentação. O conteúdo final do trabalho é da responsabilidade de todos os membros da equipe. É necessário, portanto,
que todos os membros estejam atentos a esse conteúdo, podendo assim assumir tal responsabilidade. Embora essas reuniões normalmente sejam menos formais, é necessário que o coordenador do grupo atue como um moderador, garantindo o direito de participação de todos, o respeito para com as ideias apresentadas, bem como a objetividade da reunião. Finalizadas as discussões em grupo, deve-se realizar a produção escrita, caso o trabalho tenha que ser entregue, respeitando as normas para a formatação do trabalho. Os textos a serem digitados por vocês devem ser padronizados, olhem bem, na fonte Arial ou Times New Roman. Quando nós falamos fonte, nós estamos falando do tipo da letra. Lá no Arial, lá no Word, quando vocês forem digitar, tem essa opção de vocês escolherem esse tipo de fonte. Então, o tipo de fonte utilizado no meio acadêmico é Arial ou Times New Roman, com tamanho 12, geralmente com espaçamento entre linhas, entre uma linha e outra no texto, de 1,5 centímetros. E a cor utilizada é a cor preta. Nas próximas aulas, passarei para vocês algumas normas básicas de apresentação de trabalhos acadêmicos. Caso seja uma apresentação oral, geralmente seminários, os acadêmicos devem se apresentar de forma organizada, dentro do limite de tempo pactuado pelo professor, utilizando a referência textual indicada e procurar estar com roupas adequadas para a ocasião. Ressalto que roupas adequadas não são roupas de marca ou ternos e vestidos longos, mas sim roupas que deem um ar de formalidade para a apresentação do trabalho. Lembrando que geralmente a equipe que apresenta fica à frente da turma, por isso é importante o cuidado com a aparência, para não chamar a atenção, destacar mais do que o conteúdo a ser apresentado. É importante que o membro coordenador do grupo faça uma breve abertura, cumprimentando aos presentes e apresentando os componentes do seu grupo de trabalho. Deve ainda informar o título do texto ou o assunto que irá ser tratado. Outro cuidado nas apresentações refere-se ao uso dos recursos audiovisuais. É bom sempre testar os equipamentos antes da apresentação, verificar se o datashow é compatível com as entradas do seu computador, se o local disponibilizará recursos de áudio, caso necessite, etc., para que não ocorram imprevistos na hora da apresentação. Os slides utilizados devem ser limpos, de preferência de fundo branco, sem muitas cores, sem chamar muita atenção. Chegando ao final de nossa primeira aula, podemos perceber que, se o acadêmico for criterioso na administração das atividades acadêmicas, no aproveitamento do seu tempo para estudos e dos recursos disponíveis, terá dado grande passo para uma formação de qualidade. Sendo assim, é possível concluir que o sucesso nos estudos e, posteriormente, na inserção no campo profissional, está mais relacionado ao esforço, à dedicação e seriedade do que propriamente no talento ou mesmo na formação privilegiada na educação básica. É importante que compreendam que as dificuldades normalmente são superadas quando há interesse e responsabilidade. Para discutir a iniciação do estudante na comunidade acadêmica, é necessário que ele seja informado dos desafios que terá que enfrentar e dos caminhos possíveis para a superação. Dessa forma, vale ponderar que a disciplina Iniciação Científica tem como objetivo geral habilitá-lo para que a sua participação na aquisição e produção de novos conhecimentos seja efetiva e também eficaz. É necessário superar as dificuldades a serem enfrentadas, quer seja a falta de tempo para os estudos, a falta de hábito de leitura, a preguiça para que consigam se estabelecer neste novo universo acadêmico e de produção intelectual. Muitos dos textos e das informações tratadas em sala de aula não são de fáceis assimilação,
faz-se necessário um estudo maior, uma atenção maior. Segundo Severino, os maiores obstáculos do estudo e da aprendizagem em ciência e em filosofia estão diretamente relacionados com a correspondente dificuldade que o estudante encontra na exata compreensão dos textos teóricos. Habituados a abordagens de textos literários, os estudantes, ao se defrontarem com textos científicos ou filosóficos, encontram dificuldades logo julgadas insuperáveis e que reforçam uma atitude de desânimo e de desencanto, geralmente acompanhada de um juízo de valor depreciativo em relação ao pensamento teórico. Que é fácil, todos nós sabemos que não. Todavia, tem como vencer os obstáculos que nos são impostos no dia a dia de nossa formação. Com o passar do tempo, vocês perceberão que as leituras ficarão mais tranquilas e fáceis de serem apreendidas, uma vez que vocês irão, no decorrer da formação de vocês, agregar novos conhecimentos e estes servirão de base para a compreensão dos que estarão por vir. O segredo é não desanimar, é sempre buscar um tempinho para os estudos. Bem, chegamos aqui ao final de nossa primeira aula da disciplina Iniciação Científica. Espero já ter contribuído de forma positiva para a reflexão da formação de vocês. Lembrando que vocês podem acessar ao conteúdo discutido nesta aula no caderno didático, disponível para vocês no ambiente virtual. Já se organizem para realizar as atividades propostas. E neste momento, peço a ajuda do tutor presencial de vocês. E neste momento, peço a ajuda do tutor presencial de vocês para realizarmos uma pequena atividade. Proposta de atividade. Vocês terão 10 minutos para discutir em sala sobre a seguinte questão: como posso tirar o máximo proveito do curso? Bem, vocês terão aí 10 minutos, retornamos já já com a discussão da resposta. Bem, espero que tenham feito uma boa discussão acerca da atividade proposta. Para que vocês possam tirar o máximo de proveito do curso de pedagogia, faz-se necessário, de acordo com alguns pontos que discutimos na aula de hoje, que vocês tenham uma boa administração do tempo para estudar, criar um cronograma de estudos, ter uma agenda de atividades, preparar para as aulas, fazer anotações do que é mais relevante, ser pontual e frequente, ter atenção nas aulas, participar das discussões, ter o hábito de revisar o conteúdo, procurar fazer as atividades com antecedência, procurar fazer uma reflexão sobre os conteúdos estudados e também não desanimar. É isso aí, turma. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.